Declaro abertos os trabalhos da terceira audiência pública da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania, com o tema Célio de Barros e a concessão, o futuro do complexo do Maracanã. Sabemos das dificuldades que os atletas nesse momento estão enfrentando. Uma cidade que, quando se fala de preparação dos atletas, não é qualquer cidade, que é a cidade que está recebendo uma Copa do Mundo, que vai receber a Olimpíada, então tem o seu principal centro de treinamento, evidentemente paralisado já há algum tempo, mas o que mais, de alguma maneira, o que mais provoca agonia nas pessoas é a falta de uma perspectiva, é a falta de clareza em relação aos prazos. E esse é o grande objetivo da audiência, que a gente consiga tentar avançar no que diz respeito aos prazos. De um dia para o outro, você tentar resolver tantos problemas. O que dói mais agora? A gente não ter onde competir, a gente continuar perambulando, continuar lutando, tendo que treinar. Cada dia um tanto. É um dia na quinta, é um dia no campo de polo, é um dia na rampa do metrô. E o dói mais ainda é que a gente está há 2 anos de uma Olimpíada. Nós, nesses 2 anos, era para a gente estar experimentando os novos equipamentos, que isso é que é um país de primeiro mundo que recebe uma Olimpíada faz. Nós sermos a cobaia desses novos equipamentos, que seria um prazer para a gente. Mas a gente não tem um. E o único que tínhamos, social e público, só tinha esse, não tinha outro. Virou lixão, porque eu chamo de lixão aquilo que fizeram com eles. E depois asfaltaram por cima da pista de tartan. A primeira pista sul-americana, gente. Primeira. Nós temos recordes ali, mundiais, do Joaquim Cruz. Nós temos atletas, todos os atletas a nível de Olimpíada passaram pelo Célio de Barros, como Robson Caetano, Arnaldo de Oliveira, Nelson Rocha, Ademar Ferreira da Silva. A gente tem história de vida de pessoas que transformaram vidas ali dentro, que foram transformadas, não é só um local de treinamento. Eu não considero aquilo um local de treinamento. Eu considero aquilo ali a primeira ou a última porta que se abre para a comunidade ou para a criançada que vem. É doloroso a gente ver um Guilherme, que está aqui também, que começou no Célio de Barros, 5 anos, e que está perambulando com a gente. Não desistiu, porque os pais não querem que ele desista, e nem ele. Uma outra coisa que fica clara nesse processo é essas modificações e essas transformações urbanas que são feitas para receber esses mega eventos. A gente nota que nem se tenta muito disfarçar, apesar do discurso, mas nem se tenta muito disfarçar que são feitas claramente atendendo a interesses privados e não atendendo ao interesse público, não atendendo a uma política pública. E gostaria muito que a gente saísse daqui com a garantia de que, pelo menos no Célio de Barros, a gente vai ter uma administração pública, como foi colocado em dezembro pelo então secretário Daniel Lazzaroni. Nós fomos os últimos a serem recebidos no gabinete do governador, então governador Sérgio Cabral. Soubemos naquele dia que ele estava muito mal informado a respeito das condições de competição do Célio de Barros. Ele foi informado que o Célio de Barros não era uma pista oficial, que não tinha certificado da IAAF, que não se comportava como uma pista moderna. O que tudo foi desmistificado diante da apresentação de certificados da IAAF, certificados da CBAT, de algumas fotos e alguns documentos que relatavam as últimas competições que tinham sido feitas lá. E gostaria de dizer que, como a Edneida bem falou, nós hoje estamos sujeitos à boa vontade do Cefam, boa vontade da SFX, boa vontade do CDA. A gente estamos reféns
da Vila Olímpica do Mato Alto, que são os únicos lugares aptos para se realizarem as competições da FARJ, e mesmo assim com algumas limitações. Assim, que o 7 de Barras vai voltar, nós não temos mais dúvida. Ele vai voltar. Eu acho que a pergunta que se faz agora é qual 7 de Barras vai voltar? E se existe por parte do governo a intenção de ouvir as pessoas que fizeram o 7 de Barras ser. Porque o 7 de Barras não é uma pista. O 7 de Barras não é um equipamento. O 7 de Barras é um espaço de construção de histórias. E histórias é feito por pessoas. Né? E essa é. O que parece recai sobre meus ombros aí, como representante do poder público aqui, né, nessa audiência, a prestação de esclarecimentos e algumas respostas. Com certeza eu não terei todas as respostas que foram formuladas aqui e que acho que todos nós merecemos, são todas elas legítimas. Nesse momento, nós temos um termo aditivo, um primeiro termo aditivo ao contrato de concessão que garante uma parte do que foi perguntado aqui. O que esse primeiro aditivo ao contrato de parceria público-privada diz? Que o estádio de atletismo, Célio de Barros e o Parque Aquático Júlio Delamare não serão demolidos. Que o estádio de atletismo, Célio de Barros e o Parque Aquático Júlio Delamare serão reformados com ônus do consórcio. A operação e gestão desses estádios será da SUDERJ. A SUDERJ será a gestora desses próprios após a sua reforma. Para que isto se dê, o consórcio, a concessionária Complexo Maracanã Entretenimento S.A. deve apresentar um projeto de ambos os estádios, de recuperação desses estádios. Existe na cláusula especificamente citado que esse projeto tem que ser aprovado pelas entidades esportivas, pelos comitês olímpicos e pela própria SUDERJ, numa segunda instância. O ideal, por mais que o ótimo seja inimigo bom, mas o ideal não é que fique antes da Olimpíada. Pronto, o ideal é que ele pudesse servir à Olimpíada. Né? Mas não a competição, e sim a preparação dos atletas para a Olimpíada. Então, acho que nós poderíamos pedir ao pessoal da Secretaria de Governo para que tentasse arrumar essa data, disponibilizar essa data para a gente. Nós temos pressa, um pouquinho de pressa, por menor que seja a pressa, mas nós temos pressa. Se o Célio de Barros vai ter uma gestão pública, que se tenha ousadia, como uma lição, inclusive, de todo esse processo autoritário, de se pensar uma gestão efetivamente coletiva nesse espaço.